Olá, pessoal. A nossa equipe vai falar sobre a probabilidade na engenharia. A equipe é formada pelo Ângelo, por mim, Cláudio Henrique, e pela Rayane Cunha. Nós iremos falar um pouco sobre a introdução na probabilidade na engenharia. Vamos falar também sobre a teoria das filas e sobre a teoria da informação. Então, meu nome é Rayane e eu vou fazer uma introdução sobre a probabilidade aplicada na engenharia. Então, a primeira pessoa a estudar matematicamente o controle da qualidade foi o trabalhava numa fábrica de cerveja e sucedeu com algumas aplicações de concentrado, restrita ao setor militar e as atividades internas da SNF Company e, contudo, em torno de 1930, os primeiros tratados de cunho prático e destinado aos engenheiros. Por essa mesma época, surgem as primeiras comissões tratando da uniformização das normas de controle estatístico da qualidade. Apesar desses pioneiros, a real difusão dos métodos estatísticos na engenharia só iniciou durante a Segunda Guerra, que entre 1941 e 1942, os americanos e os ingleses desenvolveram um grande programa procurando disseminar a prática do controle de qualidade estatístico na produção militar. Vários manuais eles foram escritos e divulgados amplamente. Especialmente foi a adoção desses manuais pelas universidades americanas que faziam parte do programa de treinamento de guerra, engenharia e ciência. Terminada a guerra, aí rapidamente tornou-se uma norma, né, a inclusão em cursos de probabilidade e estatística em todos os cursos de engenharia americana, ingleses e logo em outros países. Então, meu nome é Ângelo e eu vou falar sobre a primeira teoria, que é a teoria das filas. É um conceito. Primeiramente, o que seria a teoria das filas? A teoria das filas é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas, buscando a formação de filas por meio de métodos matemáticos, usando a probabilidade como principal meio para encontrar uma efetividade maior na formação de filas. Então, qual é o principal problema? Por que ocorre a formação de filas? As filas ocorrem porque a procura por um serviço é maior do que a capacidade do sistema, a capacidade que o sistema tem a oferecer. Então, sempre que isso ocorre, há uma formação de filas em qualquer setor da sociedade. E essa formação de filas pode ocorrer desde coisas mais simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, ir a uma padaria comprar pão e nós vamos ter que enfrentar uma determinada fila, até coisas que não envolvem exatamente seres humanos em um convívio social, como, por exemplo, processos de um computador. Os processos de um computador vão ser executados de acordo com uma fila. E eles vão ter que passar por um sistema de filas também para serem processados pelo processador. Então, a teoria de filas, ela tenta, através de análises matemáticas, probabilísticas, encontrar um ponto de equilíbrio entre oferecer uma efetividade maior na questão das filas. Então, encontrar um ponto de equilíbrio entre os clientes e os serviços a ser oferecidos. Como, por exemplo, a indústria que busca usar a teoria de filas para fazer com que os processos possam ser feitos de forma mais econômica. Então, a gente tem umas definições importantes na teoria de filas. Definições são importantes para entender como funciona a probabilidade exatamente da teoria de filas. A primeira é a rede de filas, que basicamente são um conjunto de entidades interligadas que oferecem serviços. O segundo é o centro de serviço, que representa os recursos do sistema. E os dois últimos são a fila e a fila de espera. A fila, basicamente, é o quanto o cliente tem que esperar em uma fila, junto com os servidores que vão ser, os servidores que vão participar também daquele processo. E a fila de espera só são os clientes que realmente têm que esperar naquela fila. Não só apenas os clientes, com exceção dos servidores. Então, nós temos onde a teoria de filas é aplicada no mundo. Ela, como eu já ouvi falar, ela pode ser aplicada de coisas mais simples, como as filas ocorrem numa padaria, até coisas super complexas, como um computador, por exemplo. Mas o nosso foco aqui é principalmente em relação à probabilidade de engenharia e como a teoria de filas ela ajuda vários ramos da engenharia, como, por exemplo, a engenharia de produção e a engenharia industrial. A engenharia de produção é basicamente uma engenharia que serve para justamente entender processos que podem aumentar a efetividade de um serviço na indústria. Ou seja, eu tenho uma indústria que fabrica determinado serviço, esses serviços normalmente são aplicados por meio de uma sequência de passos que são feitos, e os clientes, no caso, vão ser os produtos
que vão passar por uma fila, ou várias filas simultâneas, por exemplo. Então, a engenharia de produção usa a teoria de filas para buscar a melhor efetividade desses processos. Então, a gente tem outro tópico bem importante para entender o sistema de filas, que são os componentes no sistema de filas. O sistema de filas é basicamente composto por 6 componentes: processo de chegada, distribuição, tempo de serviço, capacidade do sistema, população de usuários, disciplina de atendimento e estágio de serviço. O que é o processo de chegada? É basicamente como os clientes vão ser disponibilizados por meios probabilísticos numa fila. Então, o processo de chegada, ele serve de uma forma mensurável a como a gente vai aplicar a probabilidade para entender como aumentar a efetividade daquele processo de filas. A distribuição do tempo de serviço é basicamente como o tempo é influenciador numa teoria de filas. Por quê? A gente pode pegar um exemplo bem prático, em um sistema bancário. Vamos supor que nós temos um gerente, e esse gerente tem que, naquele dia, por exemplo, atender uma série de pessoas que vão fazer uma fila para realizar algum serviço no banco. Essas pessoas vão respeitar uma fila e a questão da distribuição do tempo de serviço dele vai ser essencial para saber como a gente vai poder aumentar a produtividade desse atendimento. Como, por exemplo, a questão do tempo, no ser humano em específico, influencia totalmente na produtividade dele. Como, por exemplo, esse gerente, ele pode, em um determinado período do dia, ser mais efetivo no atendimento dele, ou seja, ser mais rápido para atender aquelas pessoas, assim, ter uma fila menor, do que em outro determinado período de tempo, que ele pode já estar mais cansado, por exemplo. E o cansaço é uma variável importante nesse sistema específico. A gente tem o próximo tópico, a capacidade do sistema, basicamente é o número de clientes que o meu sistema pode atender, o número máximo de clientes que o meu sistema pode atender. Essa capacidade ela pode ser finita ou infinita, depende de qual é o meu sistema de filas, né? Seja ele no computador ou até na padaria, como eu já falar. A população de usuários, basicamente, é como nós temos a probabilidade para descobrir quantas pessoas vão ser um público-alvo no sistema de filas. Ou seja, para mensurar a quantidade de clientes que eu posso ter no futuro no meu sistema de filas. A disciplina de atendimento, basicamente, são os critérios usados no sistema de filas para esse sistema ser efetivo. Nós temos vários critérios no sistema de filas. Alguns mais usados e outros menos. Entre os mais usados, a gente pode citar o FIFO, que é o First In, First Out. É um critério no sistema de filas que é usado em diversas áreas, principalmente em processos de computador, por exemplo. Processos em sistemas operacionais. Que basicamente tem como critério o primeiro cliente a chegar, né, é o primeiro a ser atendido. Nós temos o LIFO, que é o Last In, First Out, que é basicamente o contrário, é o último a chegar e a ser atendido. Nós temos o PRI, que basicamente é um serviço de prioridade, ou seja, nosso sistema ele vai ter uma prioridade a ser seguida, e aí, dependendo do sistema, essa prioridade pode ser diferente, né, um atendimento prioritário. E nós temos ainda o CIRO, que é o Service in Random Order, que é um serviço em ordem aleatória. Basicamente, no meu sistema de filas, eu vou usar um serviço em ordem aleatória, ou seja, o meu cliente, eu posso acessar qualquer cliente do meu sistema. Então, esse sistema vai ser equilibrado no quesito de que qualquer cliente pode ser chamado a qualquer hora, e a gente não vai ter um critério específico em relação a isso, se for o primeiro a ter chegado, ou o último a ter chegado, qualquer coisa do tipo. E por último, nós temos os estágios de serviço. Os estágios de serviço, basicamente, são todas as etapas que o meu cliente vai percorrer até chegar no final dele, até ele ser atendido no sistema. Esses são os componentes principais do sistema de filas. E para a gente entender especificamente como a probabilidade é aplicada no sistema de filas, obviamente, nós temos variáveis fundamentais que são usadas nesse cálculo de probabilidade, né? Variáveis de acordo com vários requisitos para um sistema de filas funcionar de forma efetiva. Dentre elas, nós temos as variáveis referentes ao processo de chegada, variáveis referentes à fila, variáveis referentes ao processo de atendimento e variáveis referentes ao sistema em específico, que no caso é a fila mais o atendimento. O sistema é composto basicamente por essas duas coisas, a fila, os números de clientes e o atendimento, são os servidores. Aí a gente tem uma tabela que mostra a relação entre essas variáveis. Nós temos diversas variáveis que vão se correlacionar umas com as outras e formar diversas equações que são usadas no sistema de filas, que vão representar várias coisas no sistema de filas, de acordo com o que o meu sistema vai querer abordar especificamente. Nós temos aí, desde a intensidade do tráfego, uma equação para mensurar a intensidade do tráfego, até como o ciclo pode ser feito no sistema de filas,
E também, como por exemplo, as formas de Little, que são para mensurar a questão do tempo de serviço num sistema de filas em geral. Outro tópico super importante no sistema de filas são as medidas de desempenho, que é o que realmente um servidor sempre busca, um serviço que está tentando usar medidas de filas sempre quer buscar, que é o que melhorar o desempenho do seu sistema ao máximo. É basicamente dividido em 3 subtópicos, né? São as medidas de tempo que o cliente é forçado a esperar na fila, a indicação ao acúmulo de clientes na fila no sistema e a medida de tempo ocioso dos servidores. A medida de tempo que um cliente é forçado a esperar é de acordo com, especificamente, o tamanho da fila que ele vai ter que esperar. Né? A indicação em relação aos clientes são a quantidade de clientes que eu vou ter para ser atendido. Esse subtópico é especialmente importante para os servidores, que eu calcular. E, por último, a medida de tempo ocioso dos servidores, ou seja, a quantidade de tempo que os meus servidores vão ter não realizando a função deles de otimizar a fila ao máximo. Ou seja, principalmente em relação a servidores humanos, a gente tem um tempo ocioso natural, que ocorre com a questão da produção humana. E na tabela 2, a gente também tem as relações das variáveis. As variáveis são aplicadas em cada subtópico desse, para a gente fazer a probabilidade no sistema. Outro tópico que a gente tem são os modelos de distribuição. Os modelos de distribuição no sistema de filas são diversos modelos probabilísticos que podem ser usados no sistema de filas, para, como eu já havia dito, calcularmos o tempo de espera de um cliente no sistema de filas, a capacidade de um sistema de filas e várias outras coisas que podem ser calculadas. Né? Esses modelos, existem alguns principais, dentre eles o exponencial, o uniforme, a arbitrária ou geral, o modelo de Erlang e o hiperexponencial. Dentre esses modelos, o mais usado em geral na teoria de filas é o modelo exponencial, também conhecido como distribuição de Poisson. Então, falando especificamente sobre o modelo exponencial de distribuição de Poisson, por que é tão usado? Porque a distribuição de Poisson, ela nos diz exatamente como a gente pode mensurar, por exemplo, uma quantidade de clientes em um intervalo de tempo. Ou seja, está inteiramente ligada à eficiência em um sistema de filas. A distribuição de Poisson, ela é muito usada porque, como o próprio nome diz, o modelo exponencial é feita baseada em uma probabilidade exponencial, em que nós vamos ter variáveis aplicadas em valores independentes um do outro em intervalos de tempo diferentes. Então, a gente tem a equação de probabilidade de Poisson, que é a nossa primeira equação aqui, que é a equação que representa a distribuição de Poisson, onde lambda é a taxa de chegada de um cliente, por exemplo, x é o número inteiro de ocorrências nesse sistema, e a probabilidade que ocorrem x chegadas por unidade de tempo, ou seja, determinados clientes em um intervalo de tempo. E a gente tem um gráfico, que é o gráfico da função de probabilidade da distribuição de Poisson. Então, com esse gráfico, a gente observa que diferentes valores para a lambda formam, obviamente, diferentes valores para o nosso x, que são inteiramente independentes um do outro, que é a principal característica da distribuição de Poisson. Os valores vão ser independentes um do outro. Por isso ele é tão usado no sistema de filas, por exemplo, porque os valores... Certo, agora eu vou falar um pouco sobre a teoria da informação, partindo do ponto que, no caso da teoria da informação, existem inúmeros conceitos, inúmeras vertentes que podem ser adotadas, e uma delas vai ser essa que nós vamos tratar. A teoria da informação está relacionada a esse estudo técnico, semântico, e da influência da informação sobre as variadas áreas. Então, essa teoria foi proposta por Claude Shannon em 1948. Ele queria determinar esses limites no processamento de sinais e de operações matemáticas, e hoje já possui inúmeras áreas onde pode se aplicar. Uma das maiores delas é a termodinâmica e o processamento de grandes massas de dados, na consulta, busca de grandes quantidades de dados. Um dos pilares da ciência da comunicação. Certo. Os pontos de análise da teoria da informação vai ser a análise técnica, que é a relativa à quantificação da informação, vai analisar os termos quantitativos, de quantidade mesmo, de valor, sobre os elementos. A análise semântica, que vai analisar o significado da verdade. Não se para um determinado contexto, analisando o contexto, se é válido, se é verdade aquela informação, se ela tem validade sobre aquele contexto. E análise da influência, que é relativa ao impacto e à eficácia dessas informações, se elas vão ter
influência, se elas vão ser importantes ou se elas vão ter significado para esse contexto analisado. Em resumo, são inúmeros aspectos, em principal são 3, que é o aspecto quantitativo, qualitativo e o técnico, mas basicamente a gente vai focar no aspecto quantitativo, para resumir, porque ele é o que é o maior pilar dessa teoria. Tá? Então, a teoria da entropia, ela basicamente resume o principal foco da teoria da informação no aspecto quantitativo, e nela ela vai ser relacionada à casualidade, à ocorrência, né? Ela vai estabelecer que quanto maior o conjunto do objeto de estudo, a gente vai determinar um objeto de estudo, e quanto maior for esse conjunto, vai ser maior a informação, maior a quantidade de elementos da informação. E quanto maior a quantidade de elementos dessa informação, vai ter uma dificuldade maior em organizar esses elementos, estabelecer um padrão para esses elementos, estabelecer uma metodologia de organização, formas de organizar e de entender essa informação. Então, quanto maior essa informação, maior essa dificuldade de estabelecer essa organização. Então, quanto maior essa dificuldade de organização, então eu vou ter uma menor precisão em estabelecer uma probabilidade de um objeto, da ocorrência de um objeto. Tá? E então eu vou ter essa menor precisão e a maior entropia, que no caso é essa ocorrência, essa teoria da entropia. Então, quanto maior a dificuldade, maior a minha informação, maior vai ser a minha entropia. Eu vou ter uma menor precisão na busca daquele meu objeto. Também, e quanto eu tenho um objeto pequeno, um objeto menor, eu vou ter uma maior facilidade na organização ou uma menor dificuldade na organização, eu vou ter uma maior precisão na busca por esse objeto de escolha que eu vou fazer a consulta, e vou ter uma menor entropia, porque eu vou ter uma precisão maior, meu objeto de estudo vai ter um conjunto de elementos menor. Certo. Voltando aqui, pensando como nessa imagem que está partilhada. Se eu tenho apenas em uma pista, em uma suposição de uma pista, somente 2 sentidos, eu posso ir e voltar, né? Só tenho 2 opções. Ela vai ser um objeto menor de estudo da minha informação para qualquer consulta que eu vou fazer, do que, por exemplo, um cruzamento que tem infinitas possibilidades. Então, no primeiro caso, a minha probabilidade de ocorrência do sentido, por exemplo, se for determinado como ir e vir, a probabilidade de ocorrência, se eu for botar um objeto para ser analisado dentro desse ambiente de estudo, vai ser maior para ambos os lados, porque só são 2 possibilidades, diferentemente da probabilidade de ocorrência quando eu tenho uma informação com muitos elementos, que no caso, analisando lá pelos sentidos da via da segunda imagem, tem infinitas possibilidades de sentidos, de direções, então a quantidade de elementos analisados, a quantidade de informação sobre o objeto é muito grande, então vai ter uma precisão menor e uma maior dificuldade de organização para fazer essa consulta, essa busca. E o aspecto quantitativo na teoria, especificamente a teoria da entropia, ela é a pilar da teoria da informação, ela vai ser uma das mais importantes. Certo. Uma das variáveis de análise, aqui determinado como R, vai ser o valor atribuído à variável que vai ser analisada, e o índice, que vai determinar as variações dessa variável, as ocorrências dela na minha análise. Isso em uma dimensão, no caso, vai ser minha análise em uma dimensão para uma variável e as suas variações de ocorrências, que está exemplificado na imagem 1. E pode ser determinado também a probabilidade dessa ocorrência, que é o item 2, que o meu P vai ser essa probabilidade, e eu vou ter que fazer o somatório de todas essas ocorrências, para saber a minha probabilidade de ocorrência dessa variável. E também eu posso fazer isso para mais de uma variável, em mais de uma dimensão, por exemplo. Eu teria que fazer esse produto entre as 2 variáveis, entre essas 2 dimensões da minha informação, para estabelecer a minha probabilidade de ocorrência. E estaria exemplificado no gráfico 2. As nossas referências que foram utilizadas para esse trabalho. Eu agradeço a atenção de todo mundo e espero que vocês tenham gostado desse breve resumo.